Oi, Nanda! Que alegria! Que delícia! Que bom te ver! Prazer é meu, honrada demais de estar aqui, viu? Boa noite a todo mundo. Eu é que me sinto honrada com a sua participação aqui. A Van, eu vou pedir, claro, né, para que ela se apresente e tudo mais, mas assim, foi um presente que a família BE me deu, né? Algo assim que é para o meu coração, para a minha vida. Então, muito, muito, muito obrigada por aceitar esse convite e por estar dividindo aqui comigo hoje esse conhecimento aí que é tão incrível e que eu acompanho e que eu amo e que me ajuda tanto, né? Então, hoje a gente vai unir tudo aqui para a gente ver o que que a gente faz com isso. Ai, Nanda, eu que agradeço, assim, demais. Eu acho que realmente o BE já começa, né, com a proposta do BE, que é o sentir, e que eu acho que é a grande conexão de todas nós, né, de toda essa tribo que está em busca aí de autoconhecimento, está em busca aí dessa amorosidade de si, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. Então, gratidão a essas conexões, essas teias. Tem tudo a ver com o que você trabalha, né, com o seu chamado, que é o Tantra, né? Essa Que grande teia legal. para expansão. Então, a honra é minha, viu? Gente, emocionada aqui, viu? Então, aqui nós vamos ficar num bate-papo, a gente está sem script, né? Porque é isso que a gente gosta, como se a gente estivesse realmente naquela vivência, juntas, batendo um papo, né? E com essa galerinha aí que vai chegando, tem gente aqui da vivência também, né? Do encontro lá do BE. Então, é isso. Hoje a gente vai passar um tempinho aqui sentindo. É isso que a gente deseja, né? Porque nós duas já estamos sentindo muito, né? Desde que a gente combinou isso, o nosso coração já está em festa. E isso que é o lindo, gente, do autoconhecimento, desse olhar para dentro, da gente ir tirando todas as máscaras dos personagens, porque a gente vai aprendendo a sentir, né? E a vida vai nos trazendo pessoas que estão na mesma vibração, pessoas que têm esse coração lindo. Então, antes de começar, ninguém, sabe, precisa ficar com medo, gente, de deixar as coisas para trás, né? De se abrir para o novo, porque quando a gente se abre de coração mesmo, a vida se encarrega de fazer da forma mais bonita, como a gente nem imagina, né? É só deixar que ela faz. É claro que a gente faz a nossa parte de entrar em movimento, né? Com Mas do certeza. resto, ela se encarrega. Van, então se apresente aqui para as minhas mulheres. Que delícia. Mulheres e Meus homens, né? Tô meninos vendo no também, né? A privado. moto chegando aí também, que legal. Muito. Gente, assim, é um prazer enorme. Aqui eu tô vendo, já tem várias naves, né? É assim que eu chamo carinhosamente a quem eu tive o prazer de abrir o código, né? De fazer a análise do mapa numerológico de cada um. Tô emocionada aqui. É um encontro incrível mesmo, Moa. Você, olha, desperta isso também em cada encontro. Eu sou numeróloga, eu hoje trabalho com atendimento online, né? E a numerologia surge na minha vida como uma possibilidade mesmo de uma grande ferramenta de autoconhecimento, mas da gente poder analisar dentro do nome que a gente traz para essa vida, o nosso nome, né, o nosso prenome e sobrenomes, como se fosse um grande papiro. Sabe essa arcazinha que a gente traz com todas as ferramentas, com todos os nossos códigos, a nossa caixinha de Pandora. Então, é como se a gente tivesse a oportunidade de ver o que a gente planejou vivenciar nessa reencarnação. Então, a numerologia, a linha que eu sigo hoje é a cabalística, que vem, né, de uma parte aí da cabala que estuda os números, que é a gemátria ou gematria, que junto com a nossa data de nascimento que a gente ganha, a gente consegue aí ter todos os 6 números fixos que vão nos acompanhar nessa jornada e que nos fazem entender a nossa personalidade. Então, a gente consegue, Pitágoras lá atrás foi o grande mestre, né? O primeiro não a descobrir os números em si, mas de vê-los como verdadeiras divindades e que, com o seu lado luz e sombra, eles interferiam em toda a nossa personalidade. Eles interferem na nossa forma de temperamento, na nossa forma de relações. E é isso que a gente vai aprendendo, né? Então, quando a gente abre o nosso mapa, a gente consegue ver assim o que a gente traz de potência. E com isso a gente não pode negar as nossas sombras, né, Nanda? Esses contrastes que, assim como o Sol, assim como a Lua, nos fazem perceber, né? A consciência nasce aí desses contrastes. E a gente foca na luz para a nossa evolução.
Mas primeiro a gente fala assim, o que a gente precisa descobrir da gente? Essa é a primeira conexão. E a gente vai estudar e ligado aí a esse autoconhecimento, como que esses números não trabalham sozinhos. Eles são como assim, na hora que eu vejo o mapa, a primeira coisa que eu falo assim, né, para o cliente, para o consulente, assim, eu nunca vou poder te dizer quem você é, porque isso é limitar a sua grande potência, mas eu consigo abrir um leque da luz, da sombra, da neutralidade e fazer com que a própria pessoa vá buscando essa sabedoria interna, né, de reconhecer em que fase da vida ela está, o que ela traz de bloqueio, o que ela traz de lição kármica a aprender, o que ela traz de excesso, qual é a missão, qual é o propósito, quais são os talentos. E cabe a gente mesmo, os agentes, a partir para a ação e fazer aí essa transformação. E os números estão na nossa vida como um todo, Nanda, em tudo, né? Desde a criação do universo. Então, a numerologia cabalística ela vai trabalhar muito com o poder da criação das letras hebraicas. Cada letrinha ela vai ser traduzida num número. O que esse número traz de símbolo, os arquétipos, e aí todas as analogias e associações, né? A cabala vai estar ligada ao tarô, vai estar ligada à astrologia, a essas letras hebraicas. Então, aí entra o meu lado, né, de análise, e eu trago aí a minha expressão 7, que vai em busca desses aprofundamentos e essa conexão, essa união, essas teias de todas essas ferramentas. Então, assim, o foco é o número, a base é um número, mas como ele se manifesta, aí é múltiplo, né? E aí são todas as terapias que a gente está conhecendo agora, muitas outras vão surgir, e eu acho que é essa era de Aquário que fala isso, assim, né? Que venha a gente a se transformar a cada instante, e sempre, como esse 8 desse mês de agosto que a gente está vivenciando, que a gente faça essas transformações nas profundidades do sentir. E aí a gente manifesta. Gente, que delícia. É muito bom te ouvir, né? Porque a gente vai aí conectando muitas coisas, né? Como você falou, os números são a base, né? Mas depois, o seu coração, a sua interpretação, a sua experiência, é aí que vai dar aquele toque, né? Van Vidal, única e exclusiva de ser, né? Isso que é bacana. E eu trago aqui, gente, para vocês também, por isso também que eu convidei a Van, né? Claro que o conhecimento dela é incrível, esses momentos aqui vão ser preciosos, mas assim, ela é uma mulher real, uma mulher que tem aí a sua sombra, uma mulher que tem as suas dores, as suas cicatrizes, e que, para hoje chegar aqui, aonde ela está fazendo algo, que o coração dela brilhe e pulse, ela teve que fazer um movimento muito intenso, assim como eu e assim como muitos de vocês, né? E as coisas, elas não caem do céu, né, Van? Elas até caem, mas desde que a gente abra as mãos, né, para que elas venham, desde que a gente realmente peça com o nosso coração. Então, muitas pessoas falam, mas agora vocês, né, estão aí, é fácil de falar, né, vocês estão numa outra condição, num outro lugar. Gente, é que todo mundo, né, quer a primavera, mas ninguém quer passar pelo inverno, né? E o nosso inverno foi rigoroso, né, Van? Eu queria que você contasse um pouquinho de você, Van, mulher, né? Para chegar também até aqui, como isso, qual foi o seu movimento, né? Porque qual foi essa dor aí maior? O que te fez virar a chavinha? Nossa, Nanda, eu acho que eu ficaria aqui várias lives falando, viu? Mas, assim, eu acho que o meu movimento foi de eu conseguir me permitir florescer. E isso está sendo um processo, né? Sabe quando você olha aquela flor que está ali nascendo e desabrochando entre rochas? É mais ou menos isso, assim. E o que me levou sempre ao movimento, é claro que tudo começa no útero, né? A gente vai depois aprendendo isso, as nossas relações com as nossas raízes, nossa ancestralidade, nossa mãe, o nosso pai, pessoas que realmente a gente tem que honrar em potência, mas ali também começa a primeira dor, né? E a forma da gente se relacionar com o mundo. Mas olhando bem para os meus números e olhando bem para
essa criança, né? Porque assim, eu trago 2 3 no meu mapa que fala muito dessa criança. O 3 é um número que vai falar da Trindade, é o filho, é a manifestação. E a grande dificuldade que a criança tem de se ver. A criança, primeiro, o olhar que uma criança tem é através da validação do outro, é através da validação dos pais, dos amigos, de quem ela se relaciona, né? E principalmente o número 3 tem muito medo das críticas, de como essa imagem, como é passado isso em relação ao outro. E um dos arquétipos ligado ao 3 é a borboleta, né? É aquele que faz transformações, é Shiva, que você conhece bem, o renovador ou o destruidor, né? Então, quando a gente olha para essa criança, ela precisa olhar para si, sem esperar uma validação do outro. Mas, às vezes, essa borboleta, na hora que você fala uma coisa, a borboleta, o arquétipo, assim, é a beleza, é a leveza, é o aspecto do ar, do vaiu, né? Ligado a essa parte do belo, do colorido. Mas se você, ela representa também as nossas ideias, os nossos sonhos. E quando a gente segura uma asa de uma borboleta, por mais que seja bem intencionado, uma crítica mal dada, mal colocada, faz com que você perca sonhos. E o meu movimento foi analisar a minha vida e saber trabalhar a gratidão, de saber trabalhar a beleza, olhar o positivo da vida, o positivo das experiências. E aí que entra a espiritualidade como uma forma de transformação, sim, porque eu passei a olhar o mundo assim, não seria... O meu 3 de alma já me pede isso assim, olhar a vida pelo lúdico, pela beleza, pelo que não é só esse o palpável, isso que a gente está vendo, senão não seria injusto, sabe? E aí você passa a analisar e falar assim, por quê, né? Então, assim, e eu comecei a olhar, e todos os movimentos que eu fui fazendo na minha vida sempre foi uma coisa em busca do outro. Agradar o outro, colaborar com o outro, estar ali. É isso? Não é? Colaborando com o outro, e é uma coisa também ligada a esse do dar e do receber aí do feminino. Só que depois, olhando até para os meus números, eu fui vendo assim, meu destino é 6. É o servir, sim. Mas também o 6 significa Vênus, Afrodite, significa esse número do amor, das escolhas, mas Vênus é quem escolhe, né? Não é escolhida. E aí, quando a gente vai conhecendo isso, a gente fala assim, vamos honrar as cicatrizes, vamos honrar o belo, né, da vida, mas através do que a gente busca de autonutrição, a nossa nutrição assim. Então, assim, eu comecei a olhar, não adianta só você ser o belo, mas o quão belo a gente pode, né, se mostrar belo pelas nossas ações, pelos afetos. E é isso que me faz caminhar, sabe, Nanda? São os laços, são os afetos. Mas o primeiro afeto a gente tem que dar pra gente. E isso ainda é uma busca. Essa autonutrição, esse autoamor é uma busca. E aí, falando do lado, assim, da numerologia, uma coisa que eu vim aprender como mulher é, sim, realmente a gente não... respeitando todas as bandeiras, tá, gente? Mas eu acho que, assim, a numerologia me fez abrir como uma coisa, assim, mais generosa, de olhar, assim, a sombra de cada pessoa como uma forma generosa, de falar assim, eu acredito no ser humano, Sim. Eu acredito na transformação do ser humano. E se eu não acreditar nessa transformação, eu não consigo acreditar em mim, né? Nós estamos aqui numa corrida que nos pede tempo de análise, né? Como disse Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? Então, é uma corrida de se conheça e dê o seu melhor, porque realmente essa aqui é uma oportunidade única, apesar da gente ter várias chances, né? Mas como a gente mesmo, nesse blend, nesses números, só agora. E aí eu comecei a olhar para essa criança e falar assim, essa criança tem voz. Essa criança precisa manifestar, essa criança precisa dizer o que ela quer. E essa aquariana precisa também estar liberta, e essa, sabe? E ao mesmo tempo trabalhar com esse ascendente que me foi dado de câncer, eu preciso sentir, eu preciso me permitir a conexão, porque às vezes na nossa luta de busca de autossuficiência, não, da independência, de autonomia, que é necessária, mas a gente acaba não querendo conectar-se mais ao outro, não depender mais do outro, então tudo é um equilíbrio, né? Então, esse 6 também fala desse hexagrama, desse equilíbrio que a gente precisa ter do masculino, do feminino em nós. Primeiro em nós, sabe? E aí a gente honra
todas as outras relações, todos os nossos laços, todos os nossos afetos. E o primeiro número que vai tratar desse lado do receber, do sentir, do absorver, da intuição do feminino é o número 2. Complementar, né, dessa energia aí do tal com o masculino. Então a gente olha para essa grande sacerdotisa que fala da escuta ativa, que fala desse olhar para dentro, né? Desse sentir, desse acolhimento, de criar raízes, de botar o pé na terra, de você conseguir. O que a raiz vai fazendo? Né? Ela se aprofunda, ela vai ali tendo tato, diplomacia, absorvendo os nutrientes primeiro para ela e depois ela leva para o tronco, né? E aí ela permite aquele tronco crescer e ficar forte. Ela fala do elemento terra, ela fala da autovalorização, ela fala da autoestima, ela fala, né, dessa casa de touro maravilhosa, dos valores. E aí a gente fala assim, o que a gente tem de valor? O primeiro valor quem se dá é a gente, né? Ninguém vai conseguir dar. E aí é que vem a sombra de touro, né? Quando ele não se valoriza, ele pode vivenciar não a sua luz, que é de pacificador, que é colaborador, que é o diplomata, que é aquele que concilia, aquele, né, que vai trabalhar ali o bem-estar da harmonia, a primeira harmonia, né, dessas dualidades, mas na sombra pode viver o subserviente, aquele que se submete. A Lilith mal compreendida, né? E aí a gente honra essa sacerdotisa e fala, ela tem tanta força quanto um, mas não são opostos, eles são complementares. E aí a gente olha essa primeira mãe que está ligado à lua, que está ligado a essa água, que está ligado a essas emoções, e a gente passa a moldar o nosso barro. Essa é a grande questão, assim, né? A terra e a água. E aí a mão na massa, a praticidade, os pés no chão, e muita água vira lama. Pouca água, a gente fica seca, né? Aquilo dali não vai se transformar em fértil, para depois, futuramente, você vivenciar o 6 do florescer, daquele, né, que consegue já se nutrir de dentro para fora e nas camadinhas conseguir trabalhar o coletivo, a lealdade, a afetividade. Então, assim, os números têm muito a nos ensinar. Com certeza. E que lindo, né? Eu fico aqui emocionada te ouvindo, né? Porque é tão feminino, né? É essa força realmente feminina, isso que está latente em nós, né? Essa conexão com a Mãe Terra, essa conexão com a Lua, né? Com os astros, com os ciclos, né? Com os E ritmos, né? que a gente foi tão distanciada disso, né? Essa busca por olhar para dentro. Aqui a gente fala muito dessa confusão também que se faz em relação ao que é autoamor e o que é egoísmo. Né? As pessoas sentem culpa. E você deu o exemplo aí dessa árvore, né? Que primeiro as raízes elas vão se nutrir para depois crescer e dar os seus frutos, né? A gente só entrega para o outro, gente, o que a gente tem, né? Então, se a gente não se cuida, não se ama, não se abastece de algo bom, como é que a gente vai oferecer algo bom para o mundo, né? Não tem condições de fazer isso. E o Tantra apareceu também aí na minha vida justamente por conta disso. A gente está aprendendo a sentir, né, Mano? Então, é o levar para o corpo. O que acontecia? Nas terapias, né? Nas sessões que as mulheres faziam comigo e nas rodas também de mulheres, e conversa também, chegava um momento que travava, sabe? Chegava um momento que a terapia parecia que não ia mais. Então, enquanto essa mulher realmente não olhava para essas sombras, não se reconectava primeiro com ela, com a sua sexualidade, com esse sagrado que há nela, as outras áreas da vida ficavam bloqueadas de alguma forma, né? Porque o nosso corpo sutil, né? Os nossos chakras, enfim, eles estavam ali carregados de dor, com muitas couraças, com muitos traumas. Então, se a gente não se aprofundasse nisso, parece que o efeito mesmo, né, essa coisa de dentro para fora, esse florescer, não acontecia. E você sente isso, Van, quando você está ali, né, fazendo as leituras, né, para os seus clientes e tudo mais. Como que essa parte da sexualidade quando você traz os números e como é que as mulheres que você atende, né? Claro que aqui os homens também, gente, porque ó, quando nós participamos de retiro, né, vale muito falar. Aqui o nosso público praticamente, né, a maioria é feminino. Mas, gente, o patriarcado, ele judiou demais dos homens também, né? Tem Sim. muitas dores aí cravadas. E nós que participamos aí de retiros, enfim, a gente de vivências, a gente sabe disso.
né? Aqui tem homens que participaram de vivências com a gente. Então, gente, tem muitos homens sensíveis, muita gente bacana, muitos aí investindo no autoconhecimento, trazendo. Nós, muitas vezes, né? Exacerbamos na nossa energia masculina, né, para dizer que a gente pode, faz e acontece. Então, como a Van falou, a gente acaba negando aí um pouco da nossa energia feminina. E os homens também, né, para dar conta de tudo isso, eles também exageram às vezes nessa energia masculina, mas eles estão aí em busca dessa energia feminina e por isso que alguns estão aqui, né? Como é que você percebe esse movimento? Van, me conta. Então, o 2, ele vem muito presente na parte da sexualidade, justamente por esse sentir, por ligar a esse feminino. A gente não consegue manifestar a amorosidade se a gente não se permitiu receber, né? É algo que, assim, o 2, ele vai falar desse ritmo. O primeiro ritmo é o nosso, ele vai falar sobre a energia da terra, ele vai falar do canto. Um arquétipo ligado ao 2, eu aprendi que é o cisne, assim, é uma coisa ligada ao par, à união, essa intimidade, sabe? Essa conciliação, essa comunhão que a gente permite. Mas também um outro, e que ninguém me falou, mas que eu sinto muito como número 2, já cheguei a falar isso no BE, numa experiência com eles, que é a cigarra. A cigarra, para quem não conhece, gente, depois vocês buscam a história do animal cigarra, né? Tanto o macho quanto a fêmea, eles passam por 2 a 17 anos embaixo da terra, fechados ali, realmente assim, sabe, como se fosse o arquétipo da borboleta que ainda não se manifesta no belo, mas no sentir, no absorver, e vai trabalhando ali uma coisa que o 2 trabalha muito, que é paciência, sabe, Manda? A gente não tem a paciência de... O que o touro faz? Vamos, para quem gosta de astrologia, às vezes é mais fácil, né? O touro, ele precisa sentir e ter essa questão do prazer, da sensibilidade, da degustação, no segundo chakra, né? Ali está a sensualidade. Não na conquista, mas na manutenção, na comunhão, na sensualidade. Touro aqui. Total, né? Então a gente experiencia no 2 o tato, o olfato, essa sensibilidade que começa primeiramente intuitiva. Por isso que está ligado a essas emoções, né? Da parte, o nosso passado, as nossas raízes, aquilo que nos fortalece. Porque indifere o que o outro vai pensar. É você com sua autoestima, com seus valores, né? Então, depois que a cigarra consegue ter a paciência ali do tempo, a maturação, a sabedoria ligada a esse número 2, e você vê embaixo da terra, sem ninguém ver. Então, quando a gente olha para a sombra, a gente fala assim, no mapa vai aparecer, se uma pessoa tem, no primeiro ciclo de vida dela, no formativo, o desafio do número 2, a gente vai olhar isso também, o tarô terapêutico trabalha isso também. Pode ter sido uma fase onde ela tem que superar os obstáculos justamente da sua autoestima, de não ser silenciada. E isso aconteceu comigo, sabe, Nanda? De uma certa forma, o meu 3, que é uma energia tão alegre, tão positiva, tão up, no primeiro ciclo da minha vida foi uma coisa mais reprimida. Foi uma coisa que, assim, os valores da sociedade, os valores de conduta, todas as perturbações que a gente passa o que nos valida como pessoa, sabe? Então, isso também interfere. E não é uma coisa muito do outro, não, tá? Pode ser de uma educação, mas às vezes justamente do que você vai observando como um padrão. E aí a gente passa para um outro número, que é o número 4, que é câncer, que é aquele guardião das memórias, aquele que vai trabalhar Júpiter, que vai ter os aspectos do imperador, mas que também, por conta de padrões, de repetições, de tradições, pode ter um cunho moralista. Então, quando você olha uma pessoa que tem um desafio do 2, a gente já fala assim, como que funcionou esse desafio para essa pessoa? E a gente olha de acordo com os outros números, sabe? O 6 vai trabalhar Vênus, onde a pessoa tem Vênus no mapa astrológico, a gente também olha isso dentro da numerologia. Mas, diferente da astrologia, é algo que, assim, não muda. São números fixos, sabe? Então, a gente vai olhando por outro lado. Então, como que é a manifestação dessa amorosidade? Como que são feitas as escolhas? A lealdade, que é uma coisa ligada ao 6, a pessoa está sendo leal a quem na hora das suas escolhas, né? Como são as relações de afeto dessa pessoa? Claro que a gente vai olhar os signos de fogo e na numerologia a gente olha esses números de fogo, aquilo que te dá, né? Justamente essa transcendência, aquilo que vai fazer com que você tenha esse calor, esse ímpeto, essa vontade de transmutação.
E aí você olha assim, muita gente, principalmente brasileiro, muitas pessoas têm excessos de número um, desse Marte, desse guerreiro, desse, né, dessa questão, dessa busca também de individualidade. E quem equilibra um é justamente esse dois. Quem equilibra um três em excesso, né, que perde muito foco, que tem ansiedade, tem imediatismo, tem problemas relacionados à imagem, é o dois. Então, assim, não à toa a sacerdotisa ela tem o livro e a chave nas mãos. E é a grande questão de equilíbrio. E esse ano, gente, a gente está sentindo muito a energia da sacerdotisa, da terra, da lua, da água, das emoções, porque 2022 são 3 vezes o número 2, que vai dar aí um 6 de Vênus, assim. A gente passa desde o ano 2000, e por isso essa questão da escolha do horário da live, né, Nanda? Ai, que 2000 legal. a gente tem a era, né, que entra aí em 2000 é um 2 potencializado. É um 20. A carta 2 é a sacerdotisa, mas o 20 o que que é? É o julgamento. Julgamento de quem? Da gente mesmo, assim. Da gente tá passando por uma possibilidade, uma oportunidade. A carta do julgamento fala do despertar. Vocês estão atentos aos sinais. Primeiramente, para a gente entender através da nossa intuição, a gente tem que estar aberto a esse receber. Né? Então a gente recebe, primeiro a gente se escuta, a gente olha o nosso corpo, o nosso grande templo, o nosso cálice, né? Quando a gente olha ali para o nosso corpo, é um cálice feito aí dessa cerâmica, dessa terra, dessa mãe maravilhosa, mas ao mesmo tempo que está aberto a receber o que as emoções, né? Primeiramente do que tudo se manifesta na água, a vida se manifesta na água, junto do fogo. E aí você fala assim, caramba, mas é uma coisa tão, né, oposta, a água vai né, diminuir, vai acabar com o fogo. Gente, na hora que a gente está com calor, que a gente está com fogo, a gente não quer quem né, nos deu um frescor. E é mesmo é a busca desse equilíbrio, né? Então, são estímulos. O 5 é um signo de fogo, é leão, é o grande procriador. É o humano, é o estado de presença, é o hoje. O 5 vem nos ensinar uma coisa que é muito necessária para esse despertar, para esse 2, para as transformações, que são os movimentos de mudança. O 5, ele te dá os prazeres, te atiça os seus 5 sentidos para você conseguir vivenciar os prazeres da vida. Mas aí que está o grande perigo, entre aspas, que a gente tem tanto medo. Um despertar dessa chama dos sentidos que faça com que os prazeres nos dominem, os instintos nos dominem, ao invés da gente dominá-los, né? E aí é que está essa grande busca do Papa, do Pontífice, através dessa conexão entre céu e terra, de você fazer a sua alquimia interna. E só virá através do momento que você consegue enxergar as suas sombras. Né? E aí vem esse fogo e fala assim, quem é você ali, né? Se nada acontecer, o fogo é necessário para dar o tempero, a pimenta, para colocar um calor, uma curiosidade, uma aventura, experienciar, ter experiências. Porque o que acontece? Senão a gente fica naquele quadrado do 4, que fala assim, o câncer, né? Aqui eu tô seguro. Mas aí a gente tem que lembrar que o 5 na luz vai ser essa liberdade com responsabilidade. Para você fazer escolhas no 6, para vivenciar essa Vênus que escolhe, você tem que se permitir o sentir, a manifestação, o sentir no 2. A ação é sempre o 1, tem os 4 elementos, Nanda. Sabe, né? Tudo tá ali no 1, já tem o mago, já tem todas as ferramentas na sua mesa de trabalho. Então, você sai do 1, desse criador, desse pai maior, que vem dessa unidade, você vai para a necessidade do sentir, do absorver, do colaborar, a olhar você e o outro, a olhar você dentro das suas relações com o outro, o 3 na sua alegria, na criança, na renovação, na criação, no pensamento, o 4 vai na estabilização, vai nas obras, naquilo que você constrói, mas para quê? Você fundamenta as bases para você expandir. E aí é Júpiter, né? Aquele que é o senhor da matéria toda. Não tem como. Vem o 5, trabalha movimentos, mudanças, mas experiências. E aí a gente não pode negar, né, os prazeres da vida, mas no equilíbrio que ele vai buscar no 6. E o que você escolhe dentro das suas experiências? A sua lealdade, o seu florescer, a sua nutrição, o 6 coloca tudo na barriguinha, né?
Ele vai Vai sentindo, gestar. ele vai gestar, exatamente. E aí ele floresce, vai ser a flor. Eu achei linda, né? Porque a sua foto é exatamente assim, segurando essa flor que vai precisar da terra, da absorção, de tudo isso, para manifestar sua beleza. O 6 vai falar da harmonia, da natureza, da beleza. E de todas as questões diferentes, né? O belo é essa harmonia de todas as diferenças. E aí vem o 7. Aí é o primeiro número que traz a evolução, né? O momento em que você une todos esses aspectos e você vai fazendo uma seleção do que será evolutivo para você. E aí você tem o segundo signo, que é Libra, que é essa casa 7, que fala dos relacionamentos, da sociedade. O que você escolhe sacralizar? O que você escolhe se comprometer no 6, mas que será, né, algo que vai te evoluir? Como é você nas suas relações? Você se relaciona de uma forma evolutiva ou depreciativa? E aí toda a luz e sombra do 7 também, mas o 7 é regido também por Vênus, assim como o Touro. Então tem essa questão de olhar o outro, de buscar essa sensualidade, sim, mas de buscar ali uma diplomacia, mas sabendo fazer suas escolhas, né, e de pacificando, mas em busca desse sagrado. E aí você vai para o 8 que fala, ok, agora a gente vai trabalhar as transformações, né, a Kundalini real. Quem é você na profundidade? Porque o 7 às vezes é muito racional, né, vai muito, ao mesmo tempo que é um número muito sagrado, muito do místico, mas é muito assim, cético, né, eu quero provas. E aí fala, mas gente, o primeiro cheque você tem que ter em você, né? E aí você busca o seu religário. E aí o 8 ele vai mexendo nessas águas profundas aí de Escorpião, de como que essas emoções têm que ser aterradas e transformadas e a cura pelas nossas dores, sabe? Remexer essas dores e em busca aí realmente dessas serpentes que tem que transmutar. E aí são duas coisas ligadas, né? Como se fossem todos os elementos nesse grande número do poder de Escorpião, que é sexo, morte e transformação, é desejo. Então, quais são os seus reais desejos, né? O que você quer realizar, o que você quer construir, o que você está disposto a desapegar? Escorpião vai trabalhando muito isso, né? A inteligência emocional, Nanda, que é muito difícil de ter através dos nossos desejos, a inteligência emocional. Depois a gente passa para o 9, que já é essa serpente elevada, né? Vai ser o eremita, vai ser o maduro, aquele que vai trabalhar a gratidão, a generosidade, a gentileza, mas também os desapegos ligados à matéria, sabe? Como uma elevação, mas numa intensidade de fogo que é de Sagitário, que é de Quirón, o curador ferido, o grande centauro. Então você tem aí, o centauro, ele é um arquétipo, assim, não é que todos os centauros fossem bonzinhos, né? A maioria era até ruins até, mas tinha um representante que era Quirón. O 9 está muito ligado a esse eremita, a essa sabedoria, a filosofia, as questões ligadas a grandes viagens, né? As relações internacionais, é tudo aquilo que é diverso, universal, o amor universal. E é o mais difícil que a gente tem que aprender, que é amar o outro como ele é. A gente está aqui para primeiro aprender a se amar lá desde o 2, no 6, quanto mais amar o outro como ele é, né? Aí, ao mesmo tempo, esse 9 é Saturno, que é o grande exigente, né? É Cronos ligado à maturidade. Então, essas questões ligadas ao tempo, não o tempo cronológico, mas o que você planejou lá em cima, o que você está vivenciando aqui embaixo? Olha o seu tempo, né? Olha os seus apegos. E aí tem essa representação do bastão de fogo da serpente, que é aquela que precisa trabalhar a humildade, olhar e aprender com todos, por mais que seja muito elevado e busca esse fogo máximo, né, do sagrado, mas aprender a desapegar-se das suas cascas, daquilo que não te serve mais, e é isso que a gente vai entrar muito em setembro, né, no mês 9. Então, como que a gente trabalha esses desapegos dentro do 8, sabe? Mas agora não mais de uma forma emocional, mas para esse fogo. Então, o 9, ele fala de paixões, fala de viver a vida em paixão, e a gente consegue domar as nossas paixões, aí a gente tem que fazer todo um caminho, né? O que a gente está desapegando ali? Mas o 9 é uma grande cura, é uma grande energia ligado, mas aí já é essa ascensão, né? Então, é uma grande viagem, gente, todos os números. A gente pode olhar esses números no dia do nosso nascimento, no mês do nosso nascimento, na soma do dia, mês e ano, o ano com 4 dígitos, né, que a gente nasce, que vai dar no nosso destino. E os outros números a gente vai encontrar no nosso nome. Aí é realmente só fazendo o mapa e entendendo os ciclos de vida, Amanda, que a gente passa.
Então, assim, é muito interessante a gente perceber em qual ciclo que a gente está passando, em qual momento decisivo a gente está passando que fala de oportunidades, mas a gente olha feridas. Lições kármicas que a gente precisa trabalhar são os números que a gente não traz no nosso nome, eles vêm já ausentes. Então, se uma pessoa não tem 2, se uma pessoa não tem 6, eu já começo a falar assim, como estão os afetos, como está essa relação dela, a intimidade, o sagrado feminino dessa pessoa. Né? Então, assim, como é que está o sentimento de maternidade, paternidade, independente de ser pai ou mãe? Porque o Claro, ser vai é trabalhando energia. esse coração, sabe, acolhedor, ele trabalha o abraço. E o 2, ele trabalha o que ele aterra, o que ele fala assim, isso aqui ninguém me tira, isso aqui é meu, sabe? Esse valor é meu. Esse valor eu finquei os pés e como touro eu fui cirúrgico ali. Isso aqui é meu. E como a gente olha os excessos. Então, assim, quando eu faço uma outra análise no mapa da pessoa, que é quando a gente baixa a pirâmide de vida, a gente pode ver bloqueios também que ela já traz. E às vezes um número, quando ele vem, a gente desce o triângulo da vida, e se a gente percebe um bloqueio, assim, uma repetição trina de um número, essa manifestação acaba bloqueando, sabe? E aí a gente percebe, se a pessoa tiver um bloqueio 6, um bloqueio 2, isso também é comprometido. Mas 8 fala de sexualidade, dessa transmutação maior de escorpião, desse sexo, né? Emocional, dessa profundidade. O 5 vai trabalhar muito isso, esse leão. Não tem como. É um número que justamente vai tender aí a excessos quando tem, sabe? Mas que fala de libertação. Então, isso também tem a ver com Tantra, né? A expansão e que te permite uma libertação. E libertar-se para quê? Aí, quando você se liberta, depois você quer justamente criar novos vínculos de afeto, sabe? Mas aí é por escolha, por livre arbítrio. Consciente, né? E liberdade de escolha, né? Liberdade de estar, de comprometer-se, de responsabilizar-se. E depois, se for necessário, transformar também, né? Diversificar também. O 5 sempre vai falar de libertação. E o 4 vai falar daquilo que busca dar uma segurança. E o manifestar, que é o 3. Então, a gente aqui, quando está colocando, está se permitindo falar, já é uma manifestação. O 8, com esse grande número de poder, né, de desejo, de realização, poder pessoal, poder espiritual, poder material. A primeira coisa que eu falo assim, né, quando a pessoa fala, eu quero. Você tem que ser transparente, dizer o que você quer, né? As pessoas, elas não são obrigadas a saberem, né? Primeiro você tem que se sentir, mas é muito difícil, às vezes, quando a gente pergunta o que que a gente quer. Quais são os seus desejos? A Os gente não reais foi, desejos, sabe? a gente não foi ensinada a olhar para nós, né? A gente foi ensinada a olhar para o outro. E como você falou, no início ali na nossa criança, a validação vem do outro, né? Exato. Então, você vai aprendendo como é que você é amada. E cada vez que você vai se moldando ao outro, você vai criando uma casca da cebola ali, um personagem, né, para sobreviver. E aí chega um momento que a gente faz como se fosse assim, acho que é um chamado interno tão grande, né? É uma auditoria interna mesmo, que você fala assim, eu não aguento mais essas cascas. Deixa É eu o ver. sim. É assim, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E a gente precisa ir para o sentir, né? Porque isso o Samir nos ensina também, né? Que a gente foi muito para a mente e pouco para o corpo, pouco para o coração, né? Isso. Então a gente precisa que tudo isso passe pelo nosso corpo, esse sentir, né? A gente precisa, como a Van falou, aprender a receber, que a gente tem muita dificuldade, né? Aprender a falar, a se colocar, a se nutrir. Então, gente, o autoconhecimento, ele é um trabalho árduo. Não dá para falar que ele é gostosinho, né? Depois ele é maravilhoso, né? Porque a gente fica aqui, ó, com esse sorrisão na cara e a gente vai. Não que a gente não tenha desafios, gente. Porque às vezes a gente tem até mais desafios que muitas outras pessoas que estão dormindo. Quem Com está certeza. desperto, né? Quem está desperto consegue enxergar mais coisas, olhar mais para as sombras, acredita nisso, né? Que a gente precisa fazer essa faxina interna, essa integração do nosso ser, né? De todas essas nuances que somos. Então dá trabalho, né? Mas nós conseguimos olhar
com outros olhos, né, Van? A gente olha com o coração, a gente olha como uma forma de aprendizado, a gente tira proveito, né? A gente olha com gratidão para tudo isso que nos acontece, né? E a gente vai recebendo presentes da vida o tempo todo. Então, esses desafios, eles acabam ficando menores. Não que eles não existam, né? E que não sejam difíceis de passar. Sim, são sim. Mas a gente crê em algo maior. E aqui uma coisa que a Van trouxe também, que eu acho fantástico, ela falou algumas vezes aqui, sobre a espiritualidade. Gente, o Tantra também traz isso, né? O Tantra do Ocidente, ele foi vendido aí, né? Como orgasmos múltiplos e reduziram, né? A isso. Claro que temos também isso no Tantra, mas ele é uma filosofia de vida. Ele é você viver uma vida tântrica, não somente o ato sexual, né? E é isso, gente. É um convite também para que cada um na sua crença, cada um no que acredita aí, mas que busque se conectar com isso, né? A Van trouxe Então, lindamente. Pode falar, Van. eu fiz uma colinha aqui, tá, Nanda? Ótimo, vamos lá. Eu tô sem cola, tô sem nada. Não, a cola que eu fiz foi do seu assunto, né? O que sai aqui da minha especialidade. Então, porque aí eu precisava ver o Tantra de um olhar que realmente eu não domino, né? Você é que vai em busca realmente desse conhecimento, mas é algo que me afeta, né? E que já está no meu campo para realmente, né, me aprofundar nisso, me permitir nisso. E aí eu fui tentando associar isso com a numerologia, né? Então, assim, busquei aqui no Google, senhor Google. Então, você, por favor, né, aprofunde e diga também, porque eu acho que deve ser uma curiosidade geral. E aí eu me amarro em etimologia, essas raízes, esses dois, sabe? Assim, de buscar essa profundidade. E aí fala Tantra, em sânscrito, significa expansão por meio da percepção. Então, percepção é uma coisa muito do dois, desse sentir, né? E a expansão, justamente, você lembra que eu falei que o 4 é Júpiter? Que vai, né, o benevolente que vai trabalhando uma expansão. E como que se dá essa expansão? Só se o 5 tiver trabalhado, essa libertação. Libertação dos valores, das crenças, de algo, né, que vai ir para um lado limitante. Que esse é o grande... Todas as couraças que a gente tem, né? Sim, e olha o poder, a Terra, ela é tão maravilhosa, e quando a gente olha, vamos juntar aqui, gente, é uma viagem enorme, então o meu raciocínio me perdoe, pode parar aí. O 7, ele fala dessa busca de autoconhecimento, dessa profundidade, dessa união, dessa manifestação trina das ideias, de tudo que é teórico, mas que a gente tem que colocar no 4. 3 mais o 4, mundo da matéria, botar em prática, né? É aí que a gente evolui. E principalmente a gente evolui nos relacionamentos. A gente não tem como meditar, viver, sabe, meditação, porque a gente, sinceramente, a gente evolui de um lado nada, mas o que é espiritualidade, se a gente está aqui, é no mundo da matéria, com tantas pessoas diversas, é realmente para mostrar quem a gente é dentro das relações, com todos. As relações que a gente escolhe, as relações que a gente atrai, né? Todo mundo que faz parte da nossa vida. E o 7 também fala de essência. Então, justamente como você falou, às vezes a gente vai vestindo couraças e a Terra vai trabalhando isso, né? A gente vai cristalizando algo e depois a gente tem que falar assim, opa, para que isso? Né? Para que essa? Para que? E aí a gente tem uma carta que é muito maravilhosa, que é a carta da Torre, que é a casa de Babel, a casa de Deus, é a casa 16. A carta 16, ela fala que um raio divino vem, né, para demolir essas estruturas que a gente vai criando com um conceito, né, da matéria, achando que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, e que vai tirando a gente da nossa rota realmente da real, do nosso sagrado, da nossa essência. Em alguns tarôs, essa carta da torre é o vulcão. Quando o raio não necessariamente vem externo, né? Quando a gente represa muito quem a gente é em essência, vai precisar transbordar. E aí, essa necessidade do equilíbrio, e quando a gente olha um vulcão, parece que está saindo destruindo tudo, mas olha quanta fertilidade que vem depois. A Terra vai se renovando, a Terra vai se reconstruindo, ela vai gerando vida com aquilo que a gente tem de mais sagrado, com aquilo que a gente tem de mais interno. Então, o autoconhecimento, por mais que possa parecer gente que seja devastador, não é. É algo que a gente muitas das vezes não vai ter como escapar. Se vai ser um efeito externo, a natureza vai avisando, mas
essa inquietação que a Ananda falou, esse fogo interno, acontece. Porque tem na numerologia, a gente vê um momento que a gente chama que a gente recebe a nossa missão de vida, Ananda. Muitas das vezes por volta dos 45 anos, para algumas pessoas é a partir dos 38, e aí já começa a sentir, sabe? Quando a missão vem, ela te dá um chacoalhão e fala assim, é justamente Saturno, esse 9, esse tempo, falando assim, o que você está fazendo na sua vida, do seu planejamento, olha o tempo perdido. E aí é o que as pessoas falam assim, entra em crise. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Aí pessoas saem, fazem transições, fazem tudo. Então eu quero mudar de casamento, eu quero terminar, eu quero explodir, eu quero, sabe, eu quero me libertar. E aí você fala assim, a pessoa endoidou, né? Não, ela está em busca justamente de se reconhecer. Quais identidades que ela foi? Minha família queria me levar para o psiquiatra. Eu fui para o psiquiatra, para você ter uma ideia. Mas a própria psiquiatra falou assim para mim, você está maravilhosa, você está mais sã do que muita gente, vai embora. É claro que até a gente encontrar um equilíbrio depois e o fluxo ir seguindo de uma forma mais... Muitas das vezes a gente tem que quebrar uma represa. Essa é a grande questão, né? Então vem uma inundação, melhor que um grande incêndio, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a olhar o que a gente atraiu de uma forma assim, por quê? Por que eu fui deixando isso acontecer? É o momento de você olhar para si. Então, o 2 olha para si, o 7 olha para si, e o 5 vai fazendo essa alquimia interna. A alquimia, né? O que a gente fala, né? O processo alquímico é de você transformar o homem de chumbo em homem de ouro. Então, assim, é subliminar, sabe? É de você conseguir fazer assim. E o que é o ouro? O metal que não se corrompe. Né? E ele pode ser maleável, ele pode ser moldável, e assim a gente vai buscando essa nossa riqueza interna, né? Uma outra parte que eu achei muito interessante do Tantra, tear, uso, trama, tecer, urdir, tecer. Então, é espargir o conhecimento igualmente tratado, que aí fala de autoridade, estender, multiplicar, continuar. Entrelaçar as tradições e ensinamentos como fios em um texto, técnica ou prática. Então, isso exige disciplina também, né? E aí, quando a gente olha para essa disciplina, quem que vai dar disciplina? Esse número 4, esse número 8. Então, que fala assim, tudo... Não tem essa frase que a gente escuta aqui, tudo que a gente foca, expande. Expande. E tudo que a gente... Tudo que você alimenta, cresce, né? Não é? E tudo que você cria um método, aquilo dali vai fazer aquele processo, aquela reprodução acontecer, aquela disciplina, aquele hábito acontecer. Até o momento que você olhar e falar, ok, eu honro, isso me serviu até agora, mas eu preciso mudar. E aí entra o 5 de novo, com a criatividade, a invenção, o novo, a curiosidade, a troca de experiências, esse fogo que permite fazer novas receitas, né? E aí, como tudo, você vai... O 5 está muito ligado à engenharia, à arquitetura, aquilo que você permite, né? Olhar de uma forma nova. Olha minha companheira numeróloga aí, Nassif Lu. Quero fazer uma live com a Lu, muito. Que legal. Já fica o convite ao vivo. E a gente vai trabalhando essa questão mesmo, assim, da diversidade. E aí a gente vai buscando a nossa essência de novo. Então, assim, esse olhar, esse ver, mas o tecer, Nanda, te confesso que foi uma palavra assim que me trouxe muito esse tecer, sabe? De olhar essa sacerdotisa. Acabei que eu nem terminei a história da cigarra, né? A cigarra fica embaixo da terra, depois ela vai para a superfície e ela faz todo o seu processo de transformação, da metamorfose igual a borboleta, e ela canta estridentemente, né? Como a gente conhece, é o macho quem canta, prevendo coisas, né? Ajudando na colaboração. Se tiver inimigos, a equipe, assim, a reprodução, ele também vai dando um alerta, um aviso, um despertar, e vai levando para esse prol da reprodução acontecer também. Mas eu achei muito interessante isso da cigarra, é de a maturidade, a paciência de ficar tantos anos debaixo da terra, para chegar o seu momento de explodir em canto. Ela não explode, tá, gente? Isso aí é uma lenda. Mas a forma de falar, né, de cantar pelo âmago. Então,
a gente não olha para a árvore, né, da profundidade das raízes, é a mesma que você vai ter as suas construções, Nanda. Né? A árvore da vida fala desse sete, desse fruto ligado a isso. Então, o quanto que a gente tem que olhar com essa paciência de entender e de escutar o nosso ritmo, o nosso pulsar. E aí o 2 vai falar da dança, do ritmo, do canto. Quem nasce dia 2, dia 20, tem aí uma potência vocal, viu, gente? Se não for para cantar, é para dublar, para, sabe, para ser aqueles anunciantes, mas é algo a se trabalhar tambores, ritmos, sabe? Essas construções ligadas a essa terra, a esse pulsar. E a gente vai olhando isso sempre com esse belo. Então, um dia eu ainda vou tatuar uma cigarra, viu? Olha que Chega o legal. momento de um E olha, canto, né? você trouxe aí cigarra, árvore, né? E a questão também do bambu, né? O bambu, ele fica lá 5 anos crescendo só raiz. Aí depois ele aparece um brotinho e depois ele dá um super estirão, né? Então, Sim. olha o quanto a natureza nos E é ensina. super flexível, né? O quanto que Super trabalha, sabe? flexível, mas ele não quebra, porque as suas Exato. raízes estão muito bem ali alicerçadas, né? E quando você fala ali do Tantra, desse tecer, né? É, por isso que também, gente, a questão da terapia, chega uma hora que se nós não realmente olhamos para nós, né? E não ficamos nuas de alma, o negócio não vai, a gente tem que ter coragem realmente de olhar. E aí, olha o número 2, né, que ela trouxe tanto aí dessas relações. Porque, por mais difícil que seja ficar nua de alma para nós, imagine ficar nua de alma para o outro. Exato. E permitir que o outro fique nu de alma para nós. Então, É a essas realização, relações, né? essas relações depois, né, mais maduras, depois desse chamado, depois que você faz realmente por escolha, né? Que você vai com essa liberdade de ser quem você é, de se expressar e respeita, permitindo que o outro também seja quem ele é e se respeite. Gente, você tem assim, no Tantra ele traz muito essa questão da devoção. É uma delícia você ser devota ao seu amor, mas não é uma questão de submissão, não é uma questão de adequação, é uma questão de simplesmente entrega, de confiança, né? A gente fala que a gente tem muitas dores, muitas cicatrizes, como se fossem rasgadinhos, que você pode ir com a agulha e ir costurando. Muita coisa você faz. Só que tem alguns lugares que você não alcança a costurar, que você tem que ter a coragem de entregar a agulha e a linha na mão do outro para que o outro costure para você. Gente, isso me toca profundamente, Ivan, porque eu falo Total. que né, é o sentir, é o entregar-se, é o confiar, né? Mas primeiro o que você precisa, gente? Estar nutrida de você, estar abastecida de você. O Tantra ensina muito isso, esse autocuidado, né? O toque sutil. Você vai primeiro se conhecer, porque como é que você vai exigir do outro? Você falou isso aqui, né? Como é que você vai exigir do outro algo que você também não sabe, não conhece? Ou como é que você quer que o outro adivinhe se você não fala? É o Então, primeiro um grau casal de sensibilidade, realmente, Nanda. Vem desse 2. vem desse dois. Olha, um casal, gente, ele é um universo. Né? A gente consegue trabalhar todos os sentimentos, todas as emoções, tudo dentro desse dois. Para depois, a gente primeiro com a gente, depois o casal e depois o outro, né? Não é lindo isso, mãe? Isso me encanta de uma maneira. Lindo demais. E tem uma outra coisa que eu fiquei pensando muito sobre essa questão do TC. Eu já olhava o 2 assim, e muito ligado, a gente olha dessa parte do ocultismo, mas dessa parte da sabedoria, da maturidade. A aranha, sabe, Nanda? A aranha, ela na mitologia grega, é falado, né, dessa questão ligada mesmo à parte, né, dos Aracne, né? Depois vocês procuram saber um pouquinho da lenda de Aracne. Mas era muito bela. E depois que ela é transformada na aranha, no Aracne, o que ela consegue fazer a arte através do que ela vai tecendo, e são as teias da vida. E a aranha ela é muito olhada para o lado escuro, sombrio, né? É sempre assim para as porções e não. Mas, na verdade, elas são verdadeiras artesãs.
E a gente vai olhando toda essa questão do artesão, né? E tem uma carta do tarô que tem o número 2 embutido também, mas que vai falar muito do 3, do aspecto do 3, que é o 12. O 12 é a casa de peixes, é a casa da espiritualidade. E quando você olha o número 12, é o pendurado. E a posição que está o pendurado é muito de um aracne, sabe? É uma coisa assim. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. E essa carta do 12, ele vai falar assim: a gente trabalha 12 horas na luz, 12 horas na sombra, todos os dias. Né? Ele vai falar desses ponteiros do relógio, desses 12, fala das 12 personalidades humanas, fala dos 12 trabalhos de Hércules, os 12 meses do ano, os 12 signos do zodíaco. E essa carta parece mesmo, né, o Spider, né? Parece um pendurado assim aracnídeo. E ele fala de algumas perdas que a gente vai tendo no caminho da nossa jornada, sabe? Perdas ligadas à matéria, perdas ligadas ao passado. Mas quando a gente olha para esse pendurado, na sombra é a vitimização. É quando a gente coloca todas as coisas que acontecem na nossa vida como uma responsabilidade, uma culpa do outro. E quando a gente olha para essa carta na luz, é um momento que a gente se reinventa. Aqui ele tem o que seria a maior habilidade dele, aparentemente, seriam as mãos, né? Parece que elas estão amarradas, que elas estão ali, foi tirada. Né? Estão presas, limitadas. Quando a gente olha o pendurado, são momentos de estagnação, de limitação que às vezes a gente tem na vida. Um momento de reflexão que a gente faz em dezembro, né, no último mês do ano. Mas ele fala de perdas. Perdas que a gente vai tendo para ficar leve, Nanda. De roupas que a gente foi vestindo pela sociedade, pelos relacionamentos, pela nossa jornada, para a gente, justamente essa criança, esse 3, que é a redução, ser aceito, ser inserido. E aí é o momento que você tem não de se vitimizar, mas de assumir a sua autorresponsabilidade e fazer os movimentos para você sair do sofá, você se reinventar. E ali, novas habilidades são criadas, assim como a aranha, sabe? Ela passa a ser aquela que foi excluída, aquela que foi, né, levado ali para ficar na periferia, para ficar nos lugares onde as coisas ficaram mais para debaixo do tapete. Não é quando a gente vê uma aranha, tá precisando de uma limpeza, tá, mas ela vai fazendo na natureza as teias. E é uma forma que ela teve de conseguir absorver, dela conseguir nutrir, dela criar ali o seu casulinho. Mas de se reinventar, ela traz uma história. E essa história que a gente precisa resgatar da gente, de libertar-se daquilo que não nos serve e assumir quem a gente é. E aí a gente vai, né, depois desse 12, os 12 apóstolos, a grande ceia, e para nossa morte, para esse 13. E aí renovar-se. E aí ter uma nova oportunidade, ter uma nova chance, que a gente tem todos os dias, de luz e sombra. Todos os dias tem aí um dia lindo de presente, uma página nova, né, para a gente reescrever, editar, pintar, colorir, enfim, gente, está nas nossas mãos. Termos artesãos, exatamente. Termos artesãos. Van, o nosso tempo está acabando, mas eu ficaria aqui à noite, à madrugada, toda conversando com você. Foi um presente. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente tem que marcar a segunda parte. Bora! Entende? Eu acho que a gente precisa marcar essa segunda parte. Assimilar essa primeira aí. Isso, assimilar essa primeira e já deixar marcada essa segunda, porque assim, o papo não deu nesse tempo, né? Aqui muitas coisas, se a gente fosse pegar aí cada frase, cada reflexão, a gente ficaria horas, né? Mas olha que delícia, né? Que presente aqui com você. É esse sagrado do encontro. Eu acho que é isso que esse 2 fala, o encontro entre dois pontos, né? A gente cria ali uma reta. E a gente vai se vendo, e a gente vai formando, a gente vai moldando. Então, gratidão minha, gratidão a todo mundo que participou aqui, gente, querido. Tem bastante gente por aqui hoje, que gostoso, né? Tomara que isso tenha inspirado vocês, né? A olhar um pouquinho mais para dentro, a conhecer coisas novas, né? Aqui a gente falou de numerologia, a gente falou de tantra, mas tem tantas outras coisas, gente, né? Que vai fazer pulsar o coração de vocês. É expandir, gente, é fazer algo novo, é mostrar para vocês aqui que tanto eu quanto a Van, né? São pessoas aí que realmente passaram por um deserto,
que tiveram que fazer um movimento, que ainda estamos fazendo o movimento, que estamos em Contigo. processo, né? Em processo constante, permanente, né? Mas que a gente já consegue sorrir, né, Van? Depois desse longo inverno aí, É a gente já bonita, é consegue. bonita e é bonita. Ah, Tá é vindo. isso, né? Que delícia. Van, muito, 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 muito obrigada. Vamos marcar a parte 2, daí eu aviso a galerinha aqui. E é isso, foi show. Que alegria, que energia. Eu tô aqui com o coração pulsando. É, minha Que segunda-feira já seja foi luz, que diferente. seja cura, que seja despertar, que seja expansão, que seja beleza, que seja arte, que seja sentir, Nanda. Então, gratidão toda minha, viu? Que Beijo alegria. grande a todos vocês. Obrigada. Emocionada aqui. Um beijo. Obrigada. Lindeza. Gente, boa noite. Obrigada.